Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Marques e hoje está começando a rodada de entrevista com os pré-candidatos a deputados distritais aqui por Braslândia. Para iniciarmos essa temporada de entrevista com os pré-candidatos a deputados distritais, hoje nós recebemos o professor Ulisses. Gostaria de iniciar, Ulisses, perguntando para você quem é Ulisses na vida, quem é Ulisses na profissão, quem é Ulisses na sociedade. Quem é Ulisses? Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ulisses é um policial militar, pai de família, professor de educação física, faixa preta de jiu-jitsu e um entusiasta de programas e projetos sociais em Braslândia e até em Brasília. Essa é a resumindo bastante, minha essência, né, família, profissão e comprometimento com a sociedade. Você falou sobre os seus projetos sociais, você podia dar mais informações para a gente sobre quais são os seus projetos sociais aqui na cidade de Braslândia e quais desses projetos sociais mais impactou a sociedade hoje? Em Braslândia a gente tem sempre na área de esporte. Os mais impactantes é na área de esporte. O jiu-jitsu, para crianças e até adultos, e a ginástica para o idoso. Esses dois projetos, eles alinhados, eu percebo que ele impacta diretamente na família. Principalmente com aquela situação de prevenção. Prevenção à saúde, prevenção ao uso de drogas, prevenção num contexto bem macro dessa palavra. Isso você percebe que vai transformando as pessoas e a própria família, em comportamento, em atitudes às vezes ali não desejadas de crianças, principalmente. Idosos que estavam ali com depressão, em casa, sedentário, começam a praticar atividade física. Eu percebo que esses dois projetos, ele é o que mais impacta nesse sentido direto. A pessoa vai para ação, a pessoa se acorda para a vida. Ulisses, caso você for eleito, como é que a gente faz para escalonar esses projetos sociais na nossa comunidade em Braslândia, vendo a importância desses projetos sociais para a nossa comunidade? Marcelo, essa é uma boa pergunta, por quê? Eu já fiz parte de projetos, e até por que eu faço esses em Braslândia hoje, e a nível de polícia militar, por ser policial militar, tem esses projetos em Brasília e outros satélites. Eu trabalhei em uma época distante na Secretaria de Segurança. Projeto Picasso Não Puxava, Esporte à Meia-Noite. E eu percebo que essa política pública, ela vindo na raiz, você consegue transformar não só a família, em si a sociedade. Por exemplo, hoje você consegue perceber que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem muito projetos que vão impactar ali na essência, no combate à doença, na época do Covid, aquela coisa toda. E esses projetos também, ele trabalha a prevenção. Imagina uma pessoa que nasce sem usar drogas, nasce sem beber, nasce sem fumar. Com certeza ela vai trazer menos impacto no SUS quando tiver grande, quando tiver adulto, né, vamos dizer assim. E esses projetos que eu tô te falando, na época eu fiz na Secretaria de Segurança, que hoje estão extintos, eu percebia na prática, na essência, que ele realmente funciona e transforma pessoas. E eu penso que é por aí que a gente tem que trabalhar, começar por aí. Legal. Agora vamos falar um pouco sobre a sua proposta de campanha como deputado distrital. Quais são os seus 3 principais projetos que você tem, caso você fosse eleito hoje, para implementação na sociedade? O primeiro, que não posso perder a essência, é o esporte, né? A prevenção mediante o esporte. Porque o esporte ele transforma a vida, o esporte ele transforma uma questão social. E Brasília hoje em si é a capital do esporte. Você vê que o esporte está difundido em tudo quanto é lugar. E eu percebo que o esporte na gestão pública é junto com a cultura aquela área que é mais esquecida. Eu percebo que os gestores hoje eles investem muito em infraestrutura, que não deve deixar de investir, eu concordo que tem que ser. Porém eu vejo que o esporte e a cultura ele traz a questão mais humana. Você tratar pessoa com pessoa. Eu sei que é importante a estrada, eu sei que é importante você comprar equipamentos, o nosso transporte que também é muito caótico, eu tenho plena consciência disso. Porém, a gente percebe que o trato humano está um pouco esquecido nessa gestão, não só Brasília, mas num contexto político nacional. E a minha primeira proposta é isso, através do esporte, da cultura, você voltar como era antes da pandemia. As pessoas têm mais conversa, interlocução, dar um abraço às vezes, que é um pouco mais difícil hoje. Eu percebo que esse é um dos pilares. Dentro de uma Câmara Legislativa, a gente sabe que o deputado distrital, a função dele é legislar e fiscalizar o executivo. Vários e vários projetos do Poder Executivo, a gente percebe que na teoria ele é muito lindo, mas na prática acontecem algumas falhas. E a experiência que eu tenho certeza absoluta que a gente consegue trazer o que está escrito lá no papel, no plano de governo do Distrito Federal, para a prática, para a ponta. Porque a minha atuação há mais de 15, 20 anos, eu percebo o que uma senhora fala, o que uma mãe solteira com medida protetiva te fala. Eu percebo o que aquela criança quer da vida. E ele vai falando e a gente vai adequando. Muitos dos nossos projetos, ele foi feito primeiro na prática. E depois eu escrevi. É basicamente isso. Porque na teoria a gente se perde. Se você conhece a sua estrutura, você conhece o seu público, você molda aquela realidade
e escreve e joga como uma política pública. Então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta um pouco mais aprofundada. Da onde vai sair esses recursos para fazer esses projetos? Caraca, isso é uma pergunta boa e melhor ainda. Nós temos fundos de investimentos, nós temos a lei de incentivo do esporte, que hoje ela tem, além de incentivo, o esporte federal e ela distrital. Esse ano que passou, 2025, se me falha a memória aqui, foram 6 milhões que foram destinados para o esporte de Brasília na lei distrital. Na lei federal é bilhões. E aí nós não temos empresas que estão investindo na lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo da cultura, tem as leis também que vai para a saúde. Por exemplo, o nosso projeto hoje, a gente tem que deixar uma instituição pronta, com todos os seus certificados para que você acesse a lei de incentivo ao esporte. Pode ser através de emendas parlamentares, é um pouco menos burocrático, mais direto. Pode ser através do Fundo de Amparo à Prevenção do Uso de Drogas. Você sabia que no Ministério da Justiça existe um fundo para quando você apreende bens de traficantes, de droga, você pode investir isso no social, na saúde. Brasília não acessa isso. Eu até hoje não vi nenhum projeto, se tem, peço até desculpa aqui, né, porque eu não conheço. Pode ser ignorância minha. Mas eu sei que, por exemplo, o Ministério da Justiça tem milhões para ser investido na prevenção e na educação que venha da apreensão de drogas, de Lamborghinis, de mansões, de lanche. E assim, isso não chega até a gente. Eu conheço, eu sei onde está o projeto. Então a gente vai acessar esses recursos públicos que são específicos para essa finalidade. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Por que investir na festa do morango, no carnaval e não investir na saúde? São coisas distintas. Elas, na hora de fazer gestão, que um gestor vai estar ali para desenrolar esse processo, elas não se comunicam. O nosso país ele tem as leis fiscais, a lei de transparência, que não adianta eu querer simplesmente tirar o dinheiro da cultura, investir na saúde ou vice-versa. Isso pode ser feito? Pode. Porém, eu acho que algo poderia ser feito distinto, cada um no seu quadrado ali, vamos dizer, que você consegue fazer essa gestão. Então, deixa eu te perguntar. O que você faria no seu 100 primeiro dia como deputado distrital? Você voltaria na base eleitoral? Você divulgaria mais os seus projetos sociais? O que você faria no seu 100 primeiro dia? Os 100 primeiros dias, ele tem que ser feito Podemos pegar o que nós já fizemos na prática e agora pegar a realidade de um deputado distrital, de um gabinete. Eu vou ver o que tem ali disponível, porque você sabe que o orçamento é voltado de um ano para o outro, né? Então não adianta ter a ilusão que eu vou chegar no primeiro ano de mandato e ter o orçamento que eu escrevi, que eu participei daquela gestão. Isso vai ser feito agora. Vai ser feito esse ano, né? Sim. Que vai ser o do ano que vem. ano antes. Então eu vou ter que realmente avaliar o que tem já disponível, o que se encaixa no meu programa de governo, no meu mandato, aquela coisa toda, para que eu possa adequar. E esses 100 dias vai ser para isso. Porque aí no próximo ano eu vou participar da LDO, da lei que vai gerir o orçamento do ano que vem. Do próximo ano, exatamente. Nós vamos chegar agora para o quarto bloco de perguntas e eu queria te perguntar, Ulisses, o que te diferencia dos outros candidatos a deputados distritais aqui da nossa cidade e de Brasília? O que você tem de diferença que você pode falar assim, o eleitor pode contar comigo para isso, porque eu sou diferente? A diferença é o que eu estava te falando, Marcelo, a prática. Eu vivi e vivo na prática o que a sociedade precisa de programas e políticas públicas. Por que eu falo da prática? É porque eu venho passando por vários e vários projetos, estudos, cursos, Ministério da Justiça, Governo do Distrito Federal, e eu percebo que a grande maioria dos gestores, eles se perdem no mesmo. Fazer mais do mesmo. Vamos discutir o quê? Saúde, segurança e educação. Mas da mesma forma? Se a gente está discutindo e falando isso a vida toda e nada mudou, por que eu vou ficar batendo nessa mesma tecla? É inovação, são pessoas jovens como você, que têm projetos maravilhosos, que não saem do papel. Por quê? Porque não tem um padrinho político. Porque não vai ter depois ali algum retorno no sentido ativo e político, votos, essa coisa. O que a gente precisa entender realmente é que você precisa ter ação, você precisa ter atitude para ir lá onde está o problema e parar de atacar aquele problema quando ele estiver resolvido. Não são paliativos. É como se fosse uma doença. Eu tenho que tratar ela até ela ser curada. Eu não posso ficar lá só com um remedinho, com um paliativo, que eu nunca vou curar aquela doença, né? Um exemplo até esdrúxulo, mas a minha diferença, e eu tenho certeza que é essa, é de ir e agir, fazer. Planejamento,
falar mal de outros, tudo isso aí é uma estrutura política que eu acho que ela está um pouco já defasada, essa polarização, essa questão de só atacar, só dizer o que um fez errado, o que o outro pode fazer de bom. Eu não vou muito por essa linha, eu vou na linha da ação, e eu não vou parar, eu não vou descansar enquanto a gente não resolver os problemas pontuais. Ah, é da noite pro dia? Não é, mas não é da noite pro dia. Porém, é fácil de se fazer se você tiver coragem e vontade de agir. Você, como deputado distrital, vai ter um dos seus principais papéis na fiscalização do Poder Executivo, sobretudo do orçamento, das ações do governador. Faça uma análise para mim do atual governo do Distrito Federal. Bacana. Hoje, o que acontece? É a Celina, né? A nossa governadora, que está aí no local do Ibanez. Foram quase 8 anos de gestão. Eu percebo que no trato com a Câmara Legislativa, o deputado distrital vai fazer? Ele vai votar e vai legislar. O Executivo vai executar. Perfeito? Eu percebo que o que a gente precisa ter isso bem claro em mente é que você está ou fazendo parte do governo, não quer dizer que você necessariamente tem que ser, vamos dizer, submisso. Você precisa fazer os projetos serem executados que realmente vai trazer benefício para a nossa sociedade. O governo atual, se eu for fazer uma análise de todos que passaram, eu classifico ele como um bom governo. Eu classifico ele como um bom governo, mas que precisa melhorar bastante em várias situações. Principalmente nessa que eu estou te falando, na questão mais humana, de gestão. Um deputado, ele simplesmente não pode votar com o governo só porque é conveniente. Por mais que eu seja próximo do governo, por mais que o governador pode ser do meu partido, pode ser do partido que seja a oposição. Porém, para fazer gestão, isso tem que ficar de lado. Para fazer gestão, a gente tem que fazer política de verdade, política pública, independente de bandeira, que seja de A ou de B. Você precisa questionar, realmente, às vezes até ir de encontro aquele grupo político que você está, mas você tem que ter personalidade para debater o coletivo, o que é bom prol da nossa sociedade. É isso que eu penso e é isso que eu agi, é assim que eu faço nos meus projetos, às vezes até dentro da estrutura da rede social, que é muito boa aqui em Braslândia. A gente se reúne com o promotor, com o juiz, com o policial, com o bombeiro, e ali às vezes a gente tem algo que se diverge. Mas sabendo debater, sabendo dar um passo atrás, com um bem coletivo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar 2 passos atrás, porque o objetivo que vai ser alcançado é coletivo e não pessoal, entendeu? Acho que é isso que falta, não só nesse governo, mas acho que é num contexto geral. É isso, pessoal. Ulisses, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado por falar um pouco das suas propostas para o eleitor de Braslândia, mas sobretudo para o eleitor de Brasília, quem cobra, quem está ali buscando o melhor para a nossa comunidade. A todos os agentes de comunidade, a todos os líderes comunitários, todas as pessoas que fazem parte da formulação de políticas públicas para o Distrito Federal. Eu queria que você falasse aí com a nossa comunidade suas últimas falas, o que você tem para falar para a comunidade de Braslândia, para a comunidade de Brasília, o que esperar do Ulisses para a gente finalizar. Eu quero finalizar aqui com a mensagem que eu estou nessa posição de pré-candidato, né, um postulante a ser candidato, porque a comunidade me pediu. Eu fui incentivado, eu fui motivado a fazer isso, pelas ações que eu faço e pela confiança de pessoas próximas, família, amigos, entes públicos. Eu estou representando um coletivo, eu não estou aqui Ulisses querendo ser candidato por ego, por vaidade. Eu estou por um coletivo, por um grupo de pessoas que acreditam que a minha pessoa, a forma de agir, a forma que eu faço ali os projetos, pode agregar muito na Câmara Legislativa. Então, como eu venho estar nessa posição, incentivado e motivado por pessoas que querem um bem coletivo, um bem comum, eu me sinto feliz o tempo todo, isso se renova, essa oportunidade que você está me dando de falar sobre isso, já vai crescendo, as ideias vão aparecendo, então é isso. Não só para as pessoas que me motivaram, mas todo mundo que confia numa política boa, transparente e fácil de fazer, pode contar comigo que eu vou estar lá. Pessoal, se você tem alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários que o Ulisses volta aqui na nossa página no YouTube em um próximo vídeo respondendo as perguntas de vocês que estão aí no comentário. Essa primeira rodada de entrevistas, ela segue um padrão de perguntas e todos os pré-candidatos voltarão em uma outra oportunidade para responder as perguntas da comunidade.
Então, você que tem alguma pergunta para o Ulisses ou para qualquer outro candidato que vier a vir dar uma entrevista aqui para a gente, eles voltam para responder outras perguntas. É isso. Muito obrigado.